Rodolfo ele é uma máquina de negócio, né? Hoje, além da mentoria que a gente faz, que isso já até ficou de lado, assim, mas a nossa correlação é tão grande no network hoje que, cara, a gente senta numa mesa de negócio e a gente sai ali com o negócio fechado. Meu nome é Hilton Rodrigues e eu sou o proprietário da empresa BR Engenharia. Temos também um restaurante no Mangue, que é um restaurante especializado em frutos do mar. E temos a empresa Espaço Decore, onde a gente vende móveis planejados, projetos, né? Além a gente vende a solução para o cliente, né? Na nossa empresa de móveis planejados. E a minha conexão com o Rodolfo, ela aconteceu nesses grupos de networks, né? Há 8 anos atrás. Eu conheci o Rodolfo e tal, e por ironia do destino, a gente mora no mesmo condomínio. Olha que louco, né? E aí, se encontramos no condomínio e ele começou a falar do meu filho. Eu tenho um filho com síndrome de Down, e ele falou que nas palestras dele, ele comentava sobre o meu filho lá, né? Sobre o Enzo. Falei, cara, que legal, que bacana. E aí ficamos amigos. E aí, quando eu comecei a participar de vários grupos de network, ele sempre estava lá e eu estava, e aquele foi fluindo. E na época eu vendia mais obras, né? E aí eu vi que no meu campo de obra, eu tinha outros caminhos, eu tinha uma carteira de cliente para atender. Foi daí que eu abri a loja de móveis planejados, né? Que eu tinha clientes para obra, eu falei, por que não vender móveis planejados para esse cara? Beleza, só que no meio disso eu comecei a escrever um livro. E aí, quando eu comecei a escrever esse livro, eu não sabia por onde começar. O que fazer, por onde e tal. Escrever é muito fácil, só que qual editora, como diagramar o livro, eu não sei. E aí eu fui buscar conhecimento, foi quando eu me conectei mais ainda com o Rodolfo. Falei, Rodolfo, preciso de ajuda. Aí foi onde o Rodolfo começou a me mentorear, foi onde ele começou a trazer vários conhecimentos, indicar pessoas para aquela finalidade do livro. E depois eu falei, cara, eu preciso de uma mentoria sua. Só um parênteses. Devido ao livro, eu comecei a palestrar, me botaram numa palestra. E aí, quando terminou a palestra, tinha 6 pessoas querendo que eu fosse mentor daquela galera. E eu nunca tinha feito isso, né? Nunca tinha sido mentoreado por alguém, nem jamais passou pela minha cabeça mentorear alguém. E quando terminou a palestra, tinha essa galera lá. Falei, cara, agora eu preciso buscar mais conhecimento. Aí eu pensei, quem logo? Rodolfo, né? É um cara que está ali muito fácil acesso comigo, nunca liguei para ele. E ele, cara, de imediato ele retorna, atende ali, né? Então foi muito fácil esse contato com o Rodolfo e a gente se identificou pela amizade, pelos filhos brincarem junto. E foi muito legal isso. Aí o Rodolfo me acrescentou assim... Na verdade, a palavra certa, ele encurtou o caminho, né? Aonde eu queria chegar. Aí, voltando, escrevi o livro, comecei a mentorear a pessoa, fiz e ainda estou fazendo mentoria com o Rodolfo. Cara, na verdade a mentoria ela acelera o passo aonde você quer chegar, né? Então, quando a gente vende mentoria ou quando a gente cuida de alguém, passa a ser o mentor de alguém, a gente entra na intimidade da pessoa, né? E isso é incrível o poder que isso tem. E dividir esses momentos não é de fraqueza, mas um momento de aprendizagem com alguém que está ali apto a te servir, né? Porque não é só o dinheiro que está envolvido nisso. Aquilo que o Rodolfo traz para a gente, ou que outro mentor traz para a gente, mas especificamente o Rodolfo, é muito maior. Não fica só na mentoria, naquele problema que você quer se resolver. Você acaba acordando para outros pontos que é incrível. E a partir da minha mentoria com o Rodolfo, nasceu uma outra empresa, entendeu? Porque a mente expande, o mindset cresce e vai fluindo. Aí deu tudo certo, graças a Deus. Cara, eu nunca tive dificuldade, porque eu sempre fui um cara mente aberta, né? Então, começa a partir do princípio que quando você se coloca à disposição de um mentor, você está aberto a fazer o que ele propõe, beleza? Até porque ele traz exemplos, traz case de sucesso, traz não só a solução, mas não só aquele conhecimento, mas ele traz o recurso humano para que seja aplicado aquele, né? Por exemplo, você precisa, vou falar no meu campo de mentoria, que é mais voltado para negócio.
né, e desenvolvimento pessoal. Foi os 2 pontos que eu abordo com o Rodolfo. Sem falar nos N's, mas esses são os 2 mais fortes. Por exemplo, eu ligo para o Rodolfo, eu preciso fazer isso na minha empresa e tal. Ele falou, ó, essa pessoa aqui é a pessoa que vai te ajudar com isso, essa pessoa que vai te ajudar com isso, essa pessoa vai contratar você, essa pessoa... Então, além da solução para aquela causa, também tem a solução financeiramente, com pessoa, humana e tudo mais. No desenvolvimento pessoal, foi onde eu tive um pouquinho de dificuldade. A dificuldade maior era me colocar à disposição. Tipo, gravar, tipo, mentorear, tipo, transformar o meu conhecimento numa didática, né? Esse foi um dos maiores dificuldades que eu encontrei, né? Porque, assim, eu tenho toda a teoria do meu negócio, mas escrever ele, colocar na prática, passar esse conhecimento para alguém, eu tive que me adaptar, né? Era uma nova realidade para mim, né? E eu vi que era possível, eu só não sabia como. E o Rodolfo chegou, Hilton, é assim, faz aqui, vamos aqui, é esse tempo, troca essa fala, faz isso, troca essa palavra, né? E eu sempre me coloquei à disposição. Acho que se eu posso deixar aqui uma chave para alguém é que a partir do momento que você se coloca à disposição, não tenha medo, execute. A parte financeira, ela muda. Ela muda em todos os âmbitos. Vou te falar que eu sou empreendedor há muito tempo e eu comecei a empreender pela necessidade, né? Pela fome, por exemplo. Né? E eu não tinha conhecimento facultativo, vamos dizer assim. Eu nunca estudei para ser um empreendedor. Então, quando você se coloca à disposição para a aprendizagem com alguém, no mínimo muda o teu conhecimento, né? E quando o teu conhecimento muda, o teu dinheiro muda. Você aprende a valorizar mais o dinheiro, você aprende a gastar o dinheiro, você aprende a dizer não para muita coisa, você aprende a poupar e você começa a ver o futuro melhor, né? Até porque eu costumo falar que quando você começa a guardar, e comigo foi assim, né? Sempre foi de pouquinho em pouquinho, né? São das pequenas economias que saem os grandes negócios, sabe? Eu friso muito essa frase, porque comigo foi assim. E falar de números financeiramente é imensurável, porque somos empreendedores e cada negócio que você consegue abrir a partir de uma indicação, de uma ajuda, era um dinheiro que você não tinha. Concorda comigo? Eu tenho uma carteira de cliente. Quando eu trago isso para dentro do conhecimento que o Rodolfo trouxe para mim, é imensurável, sabe? Porque eu nunca fui um cara muito descontrolado, mas eu tinha um pouco de descontrole. Eu acho que muita gente tem isso, né? E quando você estreita esse relacionamento entre você e a parte financeira, né? Que você é o elo disso tudo, não tem jeito, né? Isso agrega muito valor para você mesmo. E saber aonde colocar o teu dinheiro, fazer o melhor orçamento, abrir o melhor negócio, né? Estudar o público-alvo. Estudo é conhecimento que vem da finança, né? Você abrir um negócio com o teu capital de giro controlado, né? Ter estabilidade financeira na tua empresa, saber onde você quer chegar com o dinheiro que você está investindo. Eu acho que isso é o maior legado que a consultoria do Rodolfo deixa para o Hilton, assim, sabe? É saber colocar bem as plantações de dinheiro, vamos dizer assim. Eu que sou um cara da roça, eu falo muito de plantação, né? Porque quando a gente planta, você colhe. E quando você planta, a colheita ela é o dobro, ou mais, né? Então, eu uso o dinheiro da mesma forma. Eu nunca fui um cara focado em dinheiro. Dinheiro, para mim, ela é um resultado do que eu faço, sabe? Então, nunca foi um problema. Só que depois eu passei a enxergar o dinheiro como um passivo, né? Ele também pode trabalhar para mim. Então, foi assim que eu comecei a ver o dinheiro, ter ele crescendo ali numa outra linhagem. Tem aqui a minha fonte de renda, que é meu trabalho, né? E o dinheiro que está guardado, ele está investido, crescendo de um outro lado. Então, essa consciência, esse conhecimento, ele é muito valioso, independente dos números que cresça. É imensurável. Isso, porque quando junta um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de cada lugar,
Vou te falar em porcentagens, tá? A gente cresce a cada trimestre 12%, pra você ter ideia. Então, se eu cresço 36 por ano, tá perfeito, não tá? Dentro de um negócio. Então, hoje eu posso falar isso com clareza. Hoje a gente tem mapeado 100% do nosso negócio, toda a moeda. Por mais que pessoas achem que controlar uma empresa de obra tem muito furo, muita saída, muita demanda de descontrole, não é bem assim. Quando você para realmente para organizar o teu negócio, você vê que todo o dinheiro que foi jogado fora, a culpa é sua. Cara, sim, por exemplo, o lançamento do meu livro, o Rodolfo tem uma parcela muito grande nisso, né? Porque ele trouxe e me conectou a pessoas que me fez isso acontecer, né? Porque quando eu conheci o Rodolfo, eu já tinha o projeto de escrever, já tinha escrevido e eu não tinha uma data, por exemplo, para lançar o livro. E a primeira pergunta quando eu sentei com ele, ele falou, quando você lança o livro? E eu falei, cara, quando você lança o livro? Eu falei, rapaz, quando você lança o livro? E eu coloquei a data. E aquilo aconteceu naquela data que a gente falou. Então, uma chave que ficou muito forte, que cresceu muito na minha vida. Tudo aquilo que eu começo a planejar, eu coloco uma data de dar o start, sabe? Por exemplo, a gente falou, eu e o Rodolfo começamos mentoria em fevereiro ou março, não lembro a data. E ele me perguntou quando eu lançava o livro, e eu falei assim, 27 de julho, era a data do meu aniversário. Era uma data apertada para fazer todo o trabalho do livro. Pra você ter ideia, eu fiz o lançamento no dia 27, o livro chegou no dia 27, 15 horas da tarde, lá no restaurante onde a gente lançou o livro. Mas foi ali, porque a gente tinha colocado aquilo como missão. É dia 27, né? E foi, graças a Deus, uma festa incrível o lançamento. Então, isso ficou uma marca registrada, assim. Ficou bem legal isso, sabe? Eu sempre fui um cara de muita visão, uma mente muito ampla. Mas essa chave ficou assim, faz todo o diferencial, não só para os meus negócios, mas para a vida. Vou fazer isso. Qual a data? Qual o dia? E fazer aquilo acontecer naquele dia. Isso é incrível. Isso te potencializa, isso te joga para frente, isso faz com que você triplica os esforços, sabe? Você fala, não, vai acontecer, eu quero isso, vamos lá, tal. Você briga por preço, negocia e acontece. E aconteceu e foi incrível, assim, foi. Sou muito grato ao Rodolfo por isso. Como eu já falei antes, ser mentoreado é acelerar os passos, é aprimorar o processo, é estar apto às novas aventuras de conhecimento. Não é a aventura de jogar, arriscar, não. É de conhecimento, né? É fazer o processo ser aplicado da maneira correta. Isso tem um potencial incrível. Por isso que acho que juntos iremos mais longe e prudente, né? A mentoria, ela faz com que a gente cresça com prudência. É isso. Sobre a network, cara, é um poder incrível. O Rodolfo, ele é uma máquina de negócio. Hoje, além da mentoria que a gente faz, que isso já até ficou de lado, assim, a gente passou a fazer isso tão bem, que todos os lugares que a gente chega, né, a gente faz negócio. Por exemplo, hoje eu estou fazendo mentoria com alunos que são mentorados por mim, o cara precisa, por exemplo, de uma escada rolante. E eu não tenho ali, Rodolfo, você tem alguém na escada rolante? E 15 minutos depois, chega uma indicação, alguém que está fazendo e tal, e assim por diante. Porque o Rodolfo, cara, além de ter muito network, ele é um cara de coração muito bom. Ele quer que você esteja bem. E às vezes a ajuda que eu peço não é nem para mim, é para terceiro. E ele não mede esforço, não. Ele vai lá e então, entrega isso aqui para ela, é isso. Como é que tu está aplicando isso? Assim, ó, isso pode melhorar aqui. Né? E não tem nada a ver com aquilo, a não ser porque eu liguei, né? Mas a nossa correlação é tão grande no network hoje que, cara, a gente senta numa mesa de negócio, a gente sai ali com o negócio fechado, né? Então, ele é muito forte no network. Para mim é um exemplo.
É muito forte o network dele. E sem falar que é um network muito saudável, sabe? É isso que a gente busca, um network saudável, onde a gente tenha um grupo de empresários que façam negócio apenas para o nosso crescimento, sem ser negócio sujo, sem... É isso. Acho que fazer negócios limpos, bacana, com pessoas do bem, acho que é o que todo empresário hoje busca fazer. Uma cultura tão suja que a gente vive nesse nosso Rio de Janeiro.